E fala pessoal, eu sou o Diego Bramucci e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma criação de arte do zero. Essa arte será para o meu cliente real, o Paulo, e me acompanhe para vocês aprenderem essas novas técnicas e o processo de criação dessa arte. E se você gosta de conteúdo de design gráfico, aproveita, se inscreve no canal e já deixa seu like, fechou? Sem muita enrolação, vamos lá. Eu vou criar o arquivo aqui, tem esse arquivo aqui, mas não vou fazer nele, tá? Então, se você der um Ctrl N, vai abrir essa aba aqui. Largura, eu sempre coloco 1080 pixels por 1350, que é o novo padrão ali do Instagram, né? Resolução 72, e eu gosto sempre de marcar aqui pranchetas. Criar. Fechou? Então, eu já vou colocar a cor base aqui do meu cliente. Venho aqui na luazinha, cor sólida. A cor base aqui do meu cliente é o verde, tá? Às vezes quando eu olhar um pouquinho para cima, porque o meu monitor tá aqui em cima, e eu pego algumas coisas dele, fechou? Inicialmente vou pegar aqui o produto do meu cliente, que é esse produto aqui, de emagrecedor. Então, a gente vai trabalhar com ele, fechou? Aqui eu coloquei ele em luz direta, tá normal. Coloquei ele para luz direta para ambientar um pouquinho melhor com o fundo. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com fundo também. Eu sempre gosto de colocar o produto ali antes, dependendo da quantidade de texto. A gente começa com o texto antes, então vai depender muito de arte para arte sobre essas regrinhas aí, né? O que é melhor pra gente. Vou fazer uma... Vou pegar uma ondinha aqui, ó. Fazer uma ondinha, né? Vou selecionar aqui a segunda cor do meu cliente. Vou colocar aqui para baixo do produto. Na verdade, vou tirar ele rapidinho aqui. Vou colocar um Ctrl T para eu poder estar mexendo nessa forma. E vou vir nessa opção aqui, ó. Porque eu quero deformar ele. Quero fazer essa ondinha aqui. Vai ser mais ou menos assim. Fechou? E Enter. Fechou aqui. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa opacidade no 50. Para não ficar tão forte. Vou voltar aqui com o meu produto. Tudo certo, depois eu corrijo isso aqui. Vou duplicar. Acho que eu vou colocar aqui na cor primária dele. Para ficar dessa forma aqui, mais apagadinho. Vou subir. Tá no 50. Deixando 30 por enquanto. Fechou? Agora, acho que vou deixar um pouquinho maior esse produto. Vou acertar ele aqui, vai ficar melhor. E agora no fundo desse produto eu vou fazer um efeito bem legal também, que é um efeito de círculos, que eu vou pegar aqui a ferramenta desse círculo aqui. Vou adicionar uma nova camada para ele, para não se misturar com essa camada aqui de baixo. Porque como as duas são formas, elas se misturam se eu fazer na mesma camada. Eu vou colocar aqui na cor primária dele. Vai ficar assim, mas eu vou abaixar a opacidade, vou deixar bem clarinho, assim. Talvez embaixo de todas aqui. Fechou assim. Vou duplicar. A gente vai brincando com esse efeitinho aqui. Vou duplicar novamente e faço uma maior.
Só que eu também vou abaixar a opacidade aqui dos dois. Esse aqui para 15 e o outro eu baixei para 10. Eu vou unir todas elas e eu acho que vai ser importante tirar um pouquinho aqui dessa base. Então vamos ver aqui como que vai ficar, para não ficar misturando aqui também com a forma em ondinha que a gente deixou embaixo, né? Para fazer esse... Aqui eu selecionei a ferramenta B do pincel, tá? Criei aqui uma nova máscara de corte. E para a gente fazer isso aqui, ó, eu seleciono o Alt e com o botão direito do mouse, eu faço aqui, ó. Fechou? Aqui a dureza eu sempre gosto de deixar no 0, tava no 1. Porque o 0 é o mais suave que tem. Para dar essa fluidez legal aqui na nossa arte, né? Acho que assim fica bem legal. Fechou? Agora eu vou colocar a textura. Vou pegar uma textura aqui no fundo. Vou colocar aqui um efeitinho. Tá, eu vou mudar ela para branca. Dá para mudar ela para branca de duas formas, tá? Ou Ctrl I, como por exemplo ela estava preta, o Ctrl I ele vai reverter a cor. Então, a cor revertida de preto é branco. Então, Ctrl I, ou também tem essa segunda opção, que é você dar dois cliques aqui em cima da camada, vir em sobreposição de cor, e aqui, nessa cor aqui, você alterar para qualquer cor que você quiser, fechou? Então, eu vou deixar no branco e vou procurar aqui uma sobreposição de cor, no caso. Sobreposição. Acho que sobrepor vai estar melhor. Pode ser sobrepor. E eu vou abaixar a opacidade, talvez para 35, menos 10. Melhor. 7. Quero que fique bem clarinho mesmo. 5. 3. Deixando 3. Quase imperceptível, né? Agora eu vou pegar aqui a setinha. Tá preto, então eu vou dar um Ctrl I para ir para branco. Na verdade, essa aqui não foi, porque ela já tá com uma sobreposição de cor aqui. E a sobreposição fala mais alto, no caso, né? Então, bora alterar aqui a sobreposição de cor que tá preta. Então, bora alterar ela para branca. Fechou? Aqui a gente vai mencionar... Esse produto ainda tá um pouquinho torto, então eu pego aqui a régua. Coloco aqui, ó. Dou um Ctrl+, e deixo o produto bem certinho. Fechou? Já peguei a minha seta aqui, eu vou colocar alguns tópicos, alguns benefícios desse produto, então eu vou colocar mais setas já já. Mas aqui, tem uma leve sombra aqui nesse produto já, mas talvez a gente possa reforçar. Para fazer uma sombra, eu gosto de sempre fazer da seguinte forma. Criei uma camada embaixo desse produto aqui, e daí eu cliquei com a opção B para ir para o pincel. Vou clicar com o botão direito do teclado, vou verificar aqui que está em 0. E eu vou pegar essa bolinha aqui e vou achatar. Vou achatar e vou deixar mais ou menos assim, fechou? Dessa forma vai ficar assim. E eu vou mudar essa cor aqui para preto. A nossa sombra será preta. E abaixo aqui, ó, tá um pouco tortinho, mas aí depois a gente altera no Ctrl T, né? Mais ou menos assim. Agora Ctrl T, vou dar só uma inclinadinha aqui para ele ficar um pouquinho melhor. A sombra tá muito escura, então eu vou abaixar a opacidade.
Tá no 20. Melhorou, mas eu acho que pode ficar um pouquinho menos. 13. 15. Então, fechou. Sombra não é bom. Qualquer coisa, não é bom deixar de qualquer forma, muito escura, porque passa uma visão de amadorismo. Então, sempre que você puder deixar as sombras mais claras, mais sutis, vão sempre ficar mais profissional, fechou? Então, essa aqui, ó, dá pra ver que tem uma sombra aqui, mas também a gente não precisa deixar assim pra dizer que tem uma sombra ali que o produto não tá flutuando, né? Dessa forma aqui fica muito mais sutil e mais profissional, fechou? Então, eu vou colocar os tópicos aqui, ainda a gente precisa colocar o texto principal aqui em cima, né? Então, eu vou duplicar eles aqui. Aqui. Mais ou menos assim. Não sei se eu coloco 3 tópicos ou 2. Vou pegar os tópicos aqui. Melhora o sistema digestivo. Primeiro tópico. Bora digitar ele aqui, ó. Melhora o sistema digestivo. Fechou, tá muito grande. Eu vou colocar mais ou menos o tamanho 30 aqui, ó. Tá no 100. 30. 35. Mais ou menos. Então tá, aqui eu vou fazer essa quebra. Com o Enter do teclado, eu faço dessa forma aqui. Melhora o sistema digestivo. Fechou? Então, eu coloco aqui. Essas setas eu vou deixar um pouquinho menor. Fechou? Aqui. Preciso ter cuidado para não ficar muito grudado aqui nas bordas, porque a gente precisa ter essa área de respiro, né? Não pode ficar muito grudado. Fechou aqui. Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar, fechou? E daí eu também uso o Shift para, ó, usando o Shift ele fica meio que travado aqui, ó, sempre alinhado. Ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, só se eu fazer uma forma mais brusca, tá vendo? Mas se eu fizer isso sem estar segurando no Shift, ele vai à forma que eu for com o mouse, fechou? Então fica essa dica. E também, para duplicar tem uma outra forma, então vai depender muito do que você quer fazer. Tem a forma de você segurar o Alt e simplesmente arrastar, fechou? Ctrl Z para retirar essas duplicações. Ctrl Z para voltar, no caso, né? Se você errou, volta. Aqui eu vou dar um Ctrl J e fechou. O segundo é elimina o inchaço. Então, fechamos por enquanto aqui essa parte dos tópicos desse produto. Fechou? Agora a gente vai adicionar aqui o texto principal de cima. Vou pegar aqui as fontes. Tem uma fonte 1 e fonte 2. Essa fonte 1 eu vou mudar para o branco para dar esse contraste, né? Porque se eu colocasse um preto aqui, ficou muito apagado, né? E o texto é benefícios do detox. Benefícios do detox. Fechou? Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve se ainda não for inscrito e deixa o seu like, fechou? Que me ajuda bastante. Então tá, nosso texto principal também foi adicionado. Vou adicionar aqui algumas folhinhas também, tá? Vou usar essa folha aqui. Vou colocar um efeito aqui, ó, vim filtro,
desfoque e vou colocar um desfoque de movimento, tá? Esse desfoque de movimento pode ser apontado para o produto, sempre é importante. Se ficar bom, perfeito. Na verdade, eu selecionei camada errada, porque tá selecionando aqui a folha, ela tá abaixo da textura. Agora sim, filtro, desfoque, desfoque de movimento. Agora sim tá pegando filtro nela. Sempre importante estar apontada para o produto, para o texto, coisas do tipo. Se ficar bom, perfeito. 15 tá muito pouco, 20 parece que tá pouco, 25, 30, vou colocar um pouquinho abaixo. Perfeito. Agora eu vou colocar essa aqui. Aqui. Vou tentar ambientar um pouquinho mais essa folha. Vou ver se vai dar certo dessa forma que eu vou fazer. E se der certo, eu explico da forma que eu fiz. Deixa eu ver. Certinho, olha só. Uma dica muito boa para ambientar certas coisas, eu vou até desfazer e fazer junto com vocês. Olha só. Tá vendo que essa folha ela tá com um tom diferente da nossa cor secundária da paleta de cores do cliente, certo? Então, se a gente adicionar uma camada em cima dessa folha, criar uma máscara de corte, para que serve essa máscara de corte? Para o que a gente pintar ficar apenas dentro da folha e não se espalhar pela arte, fechou? Então, criei a máscara de corte aqui, na camada vazia que acabamos de criar. B do teclado, pode ser em qualquer formato, tá? Pintando ali é o que importa. Seleciona, para selecionar a cor que você quer, Alt, e seleciona a cor que você quer e pinta. Pintou, ficou sem textura nenhuma, e por isso a gente vem em sobreposição e cor, fechou? Agora o antes e o depois fica assim. Ficou dentro da nossa paleta, fechou? Aqui eu vou 35, aumentar um pouquinho mais. Tá. Selecionei essas duas camadas, Ctrl J. Vou colocar uma aqui. Ficou muito apagada, posso até aumentar a opacidade um pouco. Show. Perdi a camada aqui, eu seleciono outra coisa sem querer. Acho que é essa aqui. Então ela tá abaixo dessa nossa forma que fizemos. Então é importante com que ela fique acima para ter mais, para ficar mais visível na nossa arte. Qualquer coisa também, depois eu mudo a cor. Vamos ver. Vou colocar uma aqui também, aqui em cima. Fechou? Pode ser uma maior, talvez. Esse efeito aqui é teste, né? A gente coloca em um lugar, coloca em outro, vê como que vai ficar. Não tem uma regra específica. Claro que é sempre bom uma posição combinar com a outra, né? Mas não dá pra dizer o certo. A melhor posição sempre de cada arte. Não tem ali um padrão, né? Aqui parece estar ok. Agora eu vou colocar uma chamada para ação
Vou colocar tipo um botão aqui abaixo do produto. Então eu vou reposicionar todo esse conteúdo da arte para cima, para dar esse espaço para o botão, fechou? Então, calma aí. O que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó, V do teclado, cliquei aqui fora e selecionei toda a arte dessa forma e setinha para cima, subir tudo, fechou? Aí aqui, subiu. Agora eu vou abaixar essa aqui. Ficou esse espaço vazio aqui, né? Então eu vou aproveitar ele para colocar esse botão. Vou vir aqui com a ferramenta de retângulo, né? Das formas para a gente estar fazendo esse botão. Vou fazer aqui, ó. Fechou? Vou colocar ela aqui na cor mais escura da paleta, tá? Aqui em propriedades, caso você não tenha esse camadas, propriedades, ajustes, tudo é ativado através da janela, fechou? Aqui na janela você vai achar aqui, ó, camadas, propriedades, aqui tem tudo. Então, o que faltar no seu Photoshop, você vem e ativa. O que você achar desnecessário, você vem e apaga, fechou? Como que apaga? Como, por exemplo, aqui formas. Você vem, arrasta, vai vir aqui um xizinho e apagou. Mas agora aqui eu vou arredondar essas bordas. Vou vir aqui em propriedades e aqui embaixo vai estar essa forma aqui, ó, da gente mexer. Então, mexi e fiz dessa forma. Aqui em cima a gente sempre centraliza na arte, né? E eu vou colocar o texto, que é peça agora o seu. Vou até pegar essa mesma fonte aqui que eu usei, Ctrl C, porque aqui, nesse caso, se eu apenas duplicar, ó, vai ficar até abaixo do botão, né? E aí eu vou ter que reajustar nas camadas. Mas, se eu pegar e dar um Ctrl C, vir em cima do botão e dar um Ctrl V, veio para cá, fechou. Mas eu dou um Ctrl T e reposiciono. Então agora até nas minhas camadas está mais centralizadas, não, está mais organizadas, né? Então tem várias formas de você duplicar e cada forma assim você estuda direitinho sobre elas, né? E cada forma é melhor para cada certa situação, fechou? Então peça agora o seu. Veio com uma fonte diferente, mas a gente altera. Montserrat Semi-Bold. Montserrat Semi-Bold. Bora pegá-la aqui. Fechou? Vou centralizar aqui em cima. E esse botão dessa forma, ele fica muito simples. Então eu vou adicionar aqui uma nova camada em cima dele. Criei uma máscara de corte. Cliquei com o botão direito do teclado e vou reajustar essa forma aqui para ficar um círculo. Peguei a cor secundária da paleta de cores e vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, bem no cantinho. Fazer isso aqui. Vou fazer um mais longe e um mais perto, para ficar um pouquinho mais aparente aqui na ponta. Agora eu vou vir nessa camada do botão, dar 2 cliques, vou colocar aqui um brilho externo. Esse brilho externo, acredito que pode ser na cor secundária, que ó, vai ficar ótimo. Esse brilho externo a gente altera o tamanho. O meu acho que pode deixar no 20. A opacidade aqui em cima, pode deixar mais ou menos aqui. Tamanho vou alterar, 30. Expansão. Expansão pode deixar no 0. Fechou. Fizemos esse efeito desse brilho aqui
em volta, né? Eu vou colocar esse botão um pouquinho menos. Fechou? Ele mais achatado, né? Agora, só reposicionar ele aqui. Quase fechou. Eu quero que aqui fique um pouquinho mais aparente esse brilho aqui na ponta. Fechou aqui. Agora, sempre no final de toda a arte, a gente precisa ver se está bem centralizado. Como por exemplo aqui as setas, tá vendo que aqui tem mais espaço do que aqui? Então, nesse caso aqui, não seria tão um pecado assim deixar, sabe? Mas se você reposicionar, ele fica melhor. Fechou? Sempre ver os textos, tá tudo centralizado certinho. E o principal, aqui em cima, ó, se tá centralizado o mesmo espaço em cima com o mesmo espaço embaixo. No meu caso aqui, sem precisar ajustar, já está. Mas muitas vezes, muito erro de muita gente é como, por exemplo, deixar toda essa arte, todo o conteúdo para baixo, sobrar pouco espaço embaixo e muito espaço em cima. E aí fica totalmente descentralizado e nada profissional. Então a gente altera e faz dessa forma, fechou? Então, aqui eu finalizei, mas aí eu vou fazer o pós ali, né? Vou colocar alguns efeitos. E para isso eu vou dar um Ctrl Shift Alt E, repetindo, Ctrl Shift Alt E, para fazer essa nova camada, ó. Meio que a gente duplicou a arte em uma camada só. Daí eu vou colocar aqui no converter objeto inteligente. Vou aqui dar um Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw. Aqui no luz eu vou aumentar o contraste. Aumentar o contraste, vou aumentar um pouquinho a nitidez também. É isso, já saímos disso para isso, uma cor melhor, né? E muitas vezes eu também gosto de usar aqui, ó, a gente vem na luazinha, pesquisa de cores, e aqui no primeiro LUT a gente vê qual que fica legal. Como por exemplo, eu gostei desse, mas está muito forte, então a gente abaixa a opacidade. 40. Ficou bem legal. 35. E também eu gosto de, tem arte, colocar um filtro de ruído. A gente vem em filtro, ruído, cá no final e adicionar ruído. Aqui tá no 2, eu vou deixar no 4, talvez. 3, que eu não gosto que fica muito ruído também. Então, fechou? Vou criar uma pasta aqui só pro antes e depois desse pós. Ó, então, a arte que estava com essa cor, a gente deixou assim. É meio que você tirar uma foto e ir lá e colocar o filtro, né? Mas aqui a gente faz a arte e depois adiciona o filtro, né? Eu até podia fazer uma nova arte com essa para esse mesmo cliente, mas eu não sei quantos minutos já tem de aula. Não tô conseguindo ver. Mas acho que a gente pode aproveitar e fazer uma segunda, fechou? Para esse mesmo cliente. Vamos lá. Vou criar aqui uma nova... Aqui, ó. Só ensinar. Clicou aqui no prancheta, seleciona a prancheta, vai abrir esse maisinho, você simplesmente cria uma nova camada. Por isso que é importante trabalharmos com pranchetas. Dá pra gente fazer várias artes em um arquivo só. Agora, se a gente tivesse criado um arquivo normal, não daria para fazer isso. Só se a gente, né, arrumasse ali o arquivo, né? Que daria um pouco mais de trabalho também. Então tá, bora colocar aqui
a nossa cor principal. Tá, é basicamente essa. Agora essa segunda arte, ela é uma tabela de preços, fechou? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui para eu poder pegar alguns elementos dessa arte aqui. Eu vou colocar um cadeadinho aqui em cima, né? Fechou? Vou tentar fazer essa arte um pouquinho mais rápido para a gente não ficar muito tempo também nessa aula, né? Então, eu vou escrever aqui diretamente o texto, pegar nossos textos aqui, Ctrl C, Ctrl Shift V. Qual a diferença do Ctrl V com Ctrl Shift V? O Ctrl V enrola porque tem muita explicação, né? Mas o Ctrl V, ele vai aonde ele quer. Agora o Ctrl Shift V, a gente coloca ele na mesma posição do lugar onde a gente pegou. Então o Ctrl Shift V, nesse caso que eu quero usar ele no topo, é bem melhor. Fechou? Então Ctrl Shift V, eu vou colocar aqui tabela de preços. Às vezes eu olho para cima porque o briefing tá em cima, né? Prontinho. Agora eu vou adicionar aqui a forma do retângulo para a gente poder estar colocando esses preços, as informações também do produto, né? Vou colocar aqui em branco, arredondar as bordas. Vou dar um Ctrl J para duplicar, Ctrl T para redimensionar e vou mudar de cor aqui. Vou colocar a cor mais escura da paleta. Vou adicionar uma nova camada em cima dela e vou colocar esse efeito de brilho aqui, ó, usando a cor primária, essa cor mais clara da paleta do cliente, né? Então fechou aqui. Eu vou colocar os textos agora. Tratamento 30 dias. Tratamento. Vou duplicar aqui. 30 dias. Aqui será uma fonte um pouco mais grossa e maior. Fechou. Tá. Lá ele, né? Mas fechou. Continuando aqui. Eu vou colocar aqui o preço. 130, 3 vezes sem juros. Três vezes sem juros. Saí da quinta série ontem. É R$130. R$130. Reais 130. Aqui eu vou diminuir esse tamanho do reais aqui, pode ser 50. Aqui também 50. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para a aula não ficar muito grande. E também uma observação. Essa parte aqui eu já tinha gravado, mas eu tô regravando porque aconteceu um probleminha aqui que eu só percebi na hora de editar. Aí agora eu tô regravando essa parte para vocês. Mas vamos lá. Então, deixa o like se ainda não deixou, viu? Porque complicado. Mas fechou. Agora, para não ficar simples assim, eu vou duplicar
A camada de baixo eu vou deixar esse tomzinho verde mais claro da paleta. Vou colocar aqui um pouquinho maior. E ficou dessa forma. Calma aí. Não. Só ajustar aqui. Pode ser assim mesmo. Pode ser assim. Fechou? Agora eu vou pegar todas e vou duplicar, porque serão 3 preços. Vou até duplicar os 3 de uma vez. Dupliquei os 3. Vou reposicionar. Fechou. Agora eu vou só colocar uma sombra abaixo de todos eles. Pode ser uma sombra bem sutil. Ó. Uma sombra bem sutil. Vou colocar aqui no outro também. E nesse aqui também. Fechou. Agora eu vou colocar aqui alguns elementos. Não serão das folhas, dessa vez eu vou usar essa cápsula aqui. Vou criar uma máscara de corte só para tirar esse aqui, ó, que veio 2, né? Agora eu vou colocar um aqui. Outro aqui. Atrás, aqui, ó, dando até essa profundidade na arte, né? E um eu vou colocar aqui. Fechou? Um pouquinho maior. E fechou aqui. Agora, como aqui tá um pouco vazio dos lados, eu vou... E a gente tá falando dos preços do Detox. Eu vou pegar o produtinho dele aqui em cima. Pegar o produto dele e vou colocar aqui, ó. Veio apagadinho. Normal, fechou? Mas eu gostaria que ele tivesse com uma ambientação melhor. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui na sobreposição, vou colocar luminosidade. Mas como ele ficou muito apagadinho pro verde, muito forte, então eu vou duplicar, vou colocar aqui normal e vou abaixar a opacidade, tá? Então, vou colocar 60. E ficou dessa forma. Agora eu vou dar um Ctrl J e vou rotacionar ele aqui. Fechou? Acho que eles podem ficar até um pouquinho menor, levemente menor, e vou ajustar ele aqui. Certo? Então a gente está falando do produto Detox, já tem o produto aqui, mas de qualquer forma eu vou reforçar o Detox e dar um efeito bem legal também ali no fundo. Eu vou escrever Detox, vou deixar aqui um tamanho maior e vou colocar aqui no fundo opacidade 5, 3, pode ser 3, Ctrl J, dupliquei, vim aqui, vou criar uma máscara de corte nesse segundo aqui e vou fazer isso aqui, ó, na cor preta. Então, que efeito que a gente traz aqui? O Detox, aqui também tem, só que aqui começa e aqui termina. Fechou? Então, dá esse efeito bem legal. Certo? Agora, eu vou colocar só um efeito de brilho nas laterais. Pode ser aqui. E uma aqui.
Prontinho. Ficou melhor. Agora eu vou fazer só um pós, que essa arte aqui vai ser bem menos que a outra, porque essa arte aqui já tá com uma cor legal. Então eu vou só colocar basicamente o mesmo, um contraste a mais, uma nitidez, e também vou colocar um filtro de ruído. Filtro, ruído, adicionar ruído e 3. E fechamos 2 artes para o mesmo cliente, fechou? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, dê o like no vídeo se você gostou e até a próxima!